Neste vídeo eu vou te ensinar a criar um sistema de anotações simples, direto e eficiente para estudar e aprender qualquer coisa. O que eu vou te ensinar é o sistema de anotações que eu já uso há 8 anos. Eu uso ele desde os 16 anos, quando eu comecei a ler, estudar e li centenas de livros, estudei diversas palestras, artigos, cursos, né? E eu uso até hoje esse sistema. A verdade é que não existe estudo sem escrita. A escrita é uma das habilidades mais fundamentais que existem em qualquer profissão relevante. E aqui no Matagal, aqui no Bostil, uma nação de analfabetos funcionais, escrever bem te coloca naquela parcela de casta de privilegiados. Na antiguidade, essa casta ela era chamada de escriba. Eles eram os homens letrados da sociedade que tinham acesso às sagradas escrituras, podiam lê-las e interpretá-las e estudá-las. Aqui no Bostil, se você aprender a ler e escrever bem, você entra nessa classe e pode desfrutar aí de muitas vantagens aí em concursos, no marketing digital, você pode desfrutar vantagens até mesmo na sua área de atuação, independentemente de qual seja ela. Então, neste vídeo eu vou te ensinar esse sistema de anotações para você aprender e desenvolver essa habilidade escrita e fazer com que ela seja uma parte essencial da sua vida. Em primeiro lugar, é importante que você entenda que, independentemente da sua profissão, do seu estilo de vida, da sua idade, bom, a escrita ela tem funções básicas que podem ser usadas na vida de qualquer pessoa. A primeira delas, que para mim é básica, é o registro em um diário. Eu acho um absurdo hoje em dia uma pessoa não ter um diário. Um diário ele tem uma função psicológica muito importante de esclarecer, de dar paz mental e, bom, grandes pensadores, filósofos, militares tiveram diários, como por exemplo Marco Aurélio, que teve o livro Meditações, que era uma espécie de diário. E também o diário ele serve como uma informação histórica para os seus filhos, para os seus netos, que é um privilégio aí que poucas famílias no Bostil vão ter, né? Já que as pessoas hoje em dia nem conhecem o próprio pai. Eu já escrevo um diário já tem 2 anos e esses são os 2 anos em que eu mais tive clareza em toda a minha vida. Eu me lembro de detalhes, de situações, de pessoas, porque eu registrei e eu escrevi sobre isso. Eventualmente, quando eu tenho problemas na minha vida e dificuldades, eu pego, abro meu diário e consulto ali e leio passagens antigas, textos, registros antigos, para eu ver como que eu lidei com aquela situação naquela época. Mais adiante, eu vou explicar como eu faço esse sistema de anotações pro meu diário também. Bom, a segunda função que a escrita serve, e essa aqui é essencial para qualquer um, é que ela é um potencializador cognitivo do aprendizado. Quando você lê um livro ou vê um vídeo como este aqui, boa parte do que você leu ou do que você ouviu, você vai esquecer. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Não porque você é um orangotango, mas sim porque há pouco empenho cognitivo, você é um consumidor passivo quando você não escreve. Por outro lado, eu, por exemplo, eu nunca releio os livros que eu li, e mesmo assim eu me lembro de quase tudo que seja importante. E quando eu preciso de alguma coisa mais detalhada, literal, para fazer uma citação ou alguma coisa assim, eu vou lá no meu sistema de anotações, faço uma pesquisa e encontro lá a página, o capítulo, o trecho que é importante para mim e consigo ir lá consultar diretamente no livro. Isso se deve ao fato de que eu consumo os conteúdos e faço anotações. Essas anotações, elas assumem diversas formas. Por exemplo, são anotações como resumos, comentários, análises, avaliações e até mesmo os insights. Isso faz com que o meu consumo de conteúdo seja um consumo ativo, em vez de ser um consumo passivo. Em geral, vídeos, palestras, livros, notícias, enfim, dentre outras coisas, eu sempre faço anotações dentro do meu sistema aqui e depois eu consigo reencontrá-las caso seja necessário. Mas a maioria das vezes não é necessário, porque só de anotar, isso já potencializa a minha memória e também potencializa o meu aprendizado. Então a escrita é uma ferramenta essencial no aprendizado e quem não escreve, na verdade, não aprende nada, é só um bonobo. A terceira função da escrita é justamente a organização pessoal. Existe um excesso de informações insano hoje em dia. São notícias, dados, estatísticas, vídeos sobre diversos temas, conteúdos que você consome na faculdade, no trabalho, na escola, e nesse caos total, muita gente resolve adotar o modo chimpanzé e vira consumidor passivo e vira NPC. Ou seja, tudo entra por um ouvido e sai pelo outro, sem nenhuma organização, sem nenhuma absorção de conteúdo. É por isso que nós vivemos na geração de TikTok, de Instagram, geração de gente burra, a geração de neném, né? E isso, na verdade, é ótimo para quem é escriba, como eu, por exemplo. Para quem escreve, lê bastante, porque isso dá vantagem em concursos. A gente tem muita mais vantagem em concursos. Isso dá vantagem em negócios digitais. Olha o canal que eu criei aqui. Até um ano atrás eu nem sabia nem fazer um vídeo. E olha a quantidade de views que tá pegando, inscritos e tudo mais. Então, tudo isso depende de escrita. E também tem outras profissões. Bom, um advogado que não sabe escrever, né? Vai virar Uber, né? É lógico. Um advogado que não sabe escrever vai virar Uber. Por isso tem muito advogado virando Uber por aí. Então, simplesmente não há desculpas. Qualquer um deve aprender a ler e escrever bem. E deve escrever todos os dias. Um hábito, deve ser uma coisa essencial na sua rotina. Você tem que deixar de ser um bonobo, um analfabeto funcional. Saiba que, por exemplo, se você está se preparando para concurso, se você quer criar conteúdo, quer trabalhar com YouTube ou qualquer outra coisa, no marketing digital, se você não estiver habituado a escrever, você está fudido. Você já saiu perdendo. It's over. Bom, então vamos começar agora na parte prática. Você já entendeu a importância disso e agora vamos entrar na parte do vídeo, realmente onde eu vou ensinar você a fazer as anotações. O primeiro
passo é não escrever nada. Bom, existem dois sentidos de escrever, preste bem atenção nisso. Escrever geralmente é relacionado a manuscrever, ou seja, escrever à mão. Só que escrever à mão é uma merda. Eu detestava isso na escola. Aquela coisa de ficar copiando do quadro, conteúdo do quadro, isso é ridículo. Uma vez uma professora fez eu copiar meses de aulas à toa no caderno e não aceitou que eu tivesse impresso o conteúdo de um caderno de uma colega. O professor tem que ganhar pouco mesmo, é por isso que o professor ganha pouco e merece ganhar pouco. Enfim, escrever à mão é horrível, é lento, é desconfortável e eu praticamente nem sei mais escrever à mão. E você vai dizer que eu sou burro, que eu sou um orangotango, um chimpanzé de QI 83? Talvez eu seja, né? Porra. Mas enfim, o professor Pierluigi Piazzi recomendava escrever à mão para memorizar, pois existem estudos neurocientíficos aí comprovando que escrever à mão realmente ajuda a reter mais e melhor o conteúdo. Então, eu só escrevia à mão em um caso de exceção, que é quando eu estudava para concursos ou para provas, né? No caso do Enem também, e eu precisava memorizar coisas específicas, detalhes, coisas literais, como datas, leis, fórmulas de matemática financeira, por exemplo. Enfim, quando eu precisava memorizar algo muito específico, eu ia lá e fazia anotações. E para isso eu fazia anotações bem simples, que eram pequenos esquemas que eu escrevia no caderno ou em folhas avulsas mesmo, tipo um mapa conceitual como esse aqui que você está vendo. Eu fazia eles à mão, geralmente condensando ali o essencial do conteúdo, né, anotando aquelas informações que eu precisava memorizar, e depois eu revisava esse conteúdo lá usando aquele sistema que eu explico no meu vídeo sobre preparação para concursos. Esse era o único caso em que eu escrevia à mão realmente. Mas a maior parte das coisas que eu escrevo, na verdade, eu digito. Eu digito ou pelo celular ou pelo computador. Todo o meu sistema de anotações está na nuvem e eu posso acessar em qualquer dispositivo e em qualquer lugar e estar organizado em pastas, em um sistema de arquivos muito bem elaborado para que eu possa ter uma espécie de cérebro que não depende do meu organismo. E agora, com a chegada das inteligências artificiais, vai ser bem interessante potencializar essas anotações e poder fazer pesquisas dentro do seu próprio arquivo pessoal, ou mesmo, quem sabe, poder treinar os bots com os conteúdos do seu diário, dos seus planos, das anotações e reflexões, para que ele possa te dar respostas e ajude a você a tomar decisões com base no seu próprio conteúdo psicológico. Isso vai ser do caralho, né? Só que só vai poder fazer isso quem, obviamente, já tem um segundo cérebro montado. Quem não tem, se fudeu. Você tem que ter uma estrutura de anotações. E eu vejo que vai chegar, e talvez ainda nesta década, essa era de transhumanismo, onde a gente vai poder ter um Jarvis ali, quase como o Homem de Ferro. Cara, isso vai ser muito, muito foda mesmo. Bom, de qualquer modo, deixando essa divagação de lado, um sistema digital de anotações é extremamente eficiente e interessante. E agora eu vou te explicar como eu tenho essa estrutura, como eu organizo elas, que aplicativo eu uso, blá blá blá, enfim, aquelas coisas interessantes que podem aí te dar um ponto de partida. Como eu disse antes, as anotações elas podem ser de diversos tipos, né? Tem resenhas, análises, resumos, avaliações, relatos do dia a dia, reflexões, insights, enfim, existem diversos tipos de conteúdo que você anota, que você escreve, para diferentes finalidades. E aí, eu resolvi organizar a estrutura das minhas anotações justamente de acordo com as finalidades que eu tenho. O primeiro tipo de anotação que eu faço eu chamo genericamente de fichamento. Se você é um chimpa que não fez faculdade de verdade, os fichamentos acadêmicos, eles são registros que servem para organizar os conteúdos dos livros e ajudam, por exemplo, professores e pesquisadores, né, que não são militantes, né, a aprenderem o conteúdo para poder fazer as suas pesquisas, para poder organizar ali seus artigos acadêmicos, seus livros. Em suma, o fichamento é essencialmente um resumo. Ele é uma forma de resumo esquematizado, um tipo de registro especial, né? E ele também pode ser uma resenha. Então esse tipo de ficha eu uso para essas duas finalidades, resumo e resenha. O resumo é simplesmente uma sintetização de informações, de conteúdo. Ele vai reduzir o conteúdo ao aspecto essencial, enquanto que uma resenha já engloba, além da redução, uma análise e uma avaliação do conteúdo resumido. Por exemplo, você pode estar aí anotando sobre este meu vídeo e pode estar resumindo as informações, retirando os exemplos, as minhas ofensas, enfim, todo o blá 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 que eu falo ao longo do vídeo. Mas também você pode estar avaliando, criticando o que eu estou dizendo e me chamando aí de extremista, fascista, bigodista, periquitista, enfim, qualquer coisa desse tipo. Isso aí já é uma resenha. Então, o resumo você só reduz o conteúdo, numa resenha você reduz o conteúdo e também faz uma análise, um comentário, faz uma avaliação desse conteúdo. Os meus fichamentos, que são resumos e ou resenhas, eu faço de vídeos e livros. Geralmente é isso, tá? Tem também de notícias, mas é bem mais raro. Nesse caso, geralmente, eu faço a ficha como um documento de texto, onde eu coloco o nome do livro, do vídeo que eu tô vendo, o link, coloco o link lá dentro também para acessar, coloco o nome ali, tudo mais, e aí eu deixo separado. Por exemplo, eu tenho aqui uma ficha que eu estou fazendo do livro A Era do Capital Improdutivo, do Dalbar. Bom, tranquilo, o nome da ficha é justamente esse, mas eu também já fiz fichamentos de palestras, vídeos no YouTube e tudo mais. Também tenho fichas genéricas, que são fichas que não são sobre livros e vídeos em específico, são fichas sobre temas amplos. Por exemplo, eu tenho um fichamento que eu fiz sobre Bitcoin, onde eu colocava ali informações, dados, de diversos livros, palestras, notícias que eu fui consumindo. Então, sempre que eu aprendo uma coisa nova sobre Bitcoin, ou uma coisa que eu acho
interessante, eu vou nessa ficha sobre Bitcoin, vou lá e escrevo alguma coisa. Tal, nova informação, um novo dado, um novo índice que é interessante de ser acompanhado. Esses fichamentos são fichamentos com a finalidade de você aprender, é um fichamento com a finalidade de estudar. E para fazer eles é bem simples, eu uso o LibreOffice Writer, que é o Word do pobre, né? É o Word grátis, 0800. Embora o meu Word aí pareça, o meu Writer, na verdade, pareça meio bizarro aí desse jeito, escuro, é porque eu gosto do tema escuro. Então eu só mudei a cor da fonte, mudei a cor do fundo, e sim, é só um documento de texto normal, na verdade, não tem nada demais. Inclusive você pode usar o bloco de notas. Eu antigamente usava o blocão de notas mesmo e foda-se, entendeu? As minhas anotações começaram com bloco de notas. O importante não é a ferramenta em si, o importante é a organização e a estrutura. Bom, e como eu faço pra absorver a porra do conteúdo? Agora eu vou falar um pouco sobre como é que eu faço essas anotações. Bom, geralmente eu tento buscar as definições. Então eu foco muito em conceitos, né? Em princípios também, né? Que são aquelas, digamos, aquelas proposições mais fundamentais. Um dia eu posso falar um pouco mais específico sobre isso, né? Mas enfim, eu procuro focar em conceitos, em princípios, nos fatos, né? E aí eu pego lá, por exemplo, o conceito de... vamos pensar aqui num conceito que eu já tenho estudado que seja interessante. One Person Business. Vamos supor que eu tô vendo lá o conceito de One Person Business. Eu pego esse conceito, coloco lá, defino, One Person Business é isso aí, blá 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 e tal. E aí eu coloco o minuto do vídeo, ou o número da página, né? Ou o nome do livro ali do lado, para eu poder identificar de onde eu tirei isso. Mas o aspecto importante dessas anotações, desses fichamentos, é que é importante eu escrever com as minhas próprias palavras. Você tem que escrever com as suas próprias palavras, justamente para fazer o seu próprio processamento cognitivo de conteúdo. E é isso que vai fazer você realmente virar um consumidor ativo do conteúdo. Você não tá só repetindo ali, você não tá só decorando, você tá escrevendo com as suas próprias palavras. É isso que faz, por exemplo, eu ser superior intelectualmente. Na realidade, eu até acho que meu QI ele é de chimpa mesmo. Mas como eu sou muito organizado e disciplinado com as minhas anotações, as minhas leituras, eu sou tipo um chimpanzé mochileiro com superpoderes. O fato é que, enquanto tem muitos gênios aí com QI mais de 100 que não se organizam, que não leem, que não estudam, eu ali com meu humilde QI pequeno, 83, 80 talvez, eu sou muito organizado e disciplinado. E a disciplina e a organização, ela vence a inteligência genética, claro, desde que você não seja um mochileiro aí que realmente tem situações aí que são extremas, não tem o que dizer, né? Aí a pessoa tá no grau ali que ela tá num grau de deficiência cognitiva que não tem muito o que fazer, ela tá fodida. Mas não é o caso da maioria. Bom, não, talvez seja o caso da maioria no Brasil, mas enfim, provavelmente não é o seu caso, tá? E não foi o meu caso também. Então, esse é o primeiro tipo de anotação que eu faço, que são os fichamentos, né? E eu tenho dezenas, centenas de fichas de livros, de artigos, de palestras, de vídeos. Tem fichas sobre livro, tem fichas sobre temas em específico, como Bitcoin e empreendedorismo, né? E sinceramente, eu não consulto eles, eu quase não consulto eles, eu quase não reviso, quase não releio. Mas é bom ter, principalmente porque agora eu tô usando para criar conteúdos, então às vezes eu preciso conferir alguma coisa. Quando eu fazia faculdade e queria fazer pesquisa acadêmica, eu também ia lá e consultava, porque tinha que trazer a citação tudo bonitinho, certinho e tal. Aí tem que usar o conteúdo específico lá, literal, que tá no livro ou no artigo, ou na palestra, no vídeo ou na notícia, né? Então, nesse cenário, sim, hoje em dia eu já não preciso muito disso, porque eu não preciso dos detalhes da parte literal. Eu só preciso compreender, eu preciso entender o conceito. Então, os meus fichamentos, eles são assim, né? E eu tenho aí centenas desses fichamentos, né? Com dezenas de milhares de páginas de anotações. Bom, o segundo tipo de anotação, eu resolvi chamar de meditações, né? E já passou mais de 100 volumes, provavelmente tem mais de 10 mil páginas, e é o meu diário. Já vai fazer 2 anos e alguns meses aí que eu escrevo meu diário. Na verdade, eu acho que eu tô em terceiro ano que eu escrevo diário. Eu dei o nome de meditações por alusão ao Marco Aurélio, né? O imperador filósofo. Eu acho muito bacana essa ideia, e quem sabe no futuro eu também até quero escrever uma autobiografia pra deixar aí pras minhas dezenas de filhos e netos que eu vou ter, com certeza. Eles precisam saber quem foi e como foi a jornada do cara mais foda da linhagem deles, né? Então é importante ter esses registros pra escrever esse livro no futuro. O diário, ele é bem interessante e, ao meu ver, se você é um bonobo que não digita e não escreve nada, você pode começar pelo diário. O que você vai fazer? É bem simples. Cria uma pasta aí com um nome, pode colocar nome diário, abre um documento de texto, pode ser bloco de notas, pode ser o Word, o Office, não importa o programa. Coloca a data, o dia da semana e o horário e faz o relato do seu dia. Nem se for pra escrever, tô fudido, tô cansado, o dia foi tenso. Pronto, né? E todo dia vai lá e escreve alguma coisa, 10 minutinhos, 15 minutinhos, 5 minutinhos que seja. A parte boa do diário é que você não precisa pensar muito, porque eu sei que você não consegue
ainda, seu QI deve ser muito baixo. Então você pode simplesmente só registrar os fatos mais relevantes do seu dia e isso já vai significar que você já vai estar se inserindo aí na habilidade de escrita. Por exemplo, você pode dizer, hoje eu fui mogado pelo meu colega Shed da escola e a nota 9 da sala de aula, só quero ficar com ele, it's over pra mim, eu sou um betinha, eu vou me churrascar. Bom, isso aí é engraçado, né? O meu diário teve algumas situações nesse sentido aí. Hoje em dia eu sou foda, né? O Shed se fudeu, tá em subemprego, a nota 8 virou MSOL, aí 3 filhos, né? De pais diferentes. Bom, é isso que acontece, meu caro. Se você foca em melhorar, adivinha o que vai acontecer? Você vai melhorar pra caralho. Você vai ficar mais shapeado, você vai ganhar grana, né? Você vai ficar mais inteligente. Acontece. Olha que surpreendente. Se você se foca em se desenvolver, você realmente se desenvolve. Como é que ninguém tinha pensado nisso antes? Porra! Bom, é isso que eu tento ensinar aqui no meu canal, nos meus conteúdos. Então, começa pela porra do diário, ele é bem simples. Estabelece consistência, primeiro nisso. Com o passar do tempo, você vai ver que vai estar escrevendo dezenas de páginas em meia hora. Eu já teve dias que eu escrevi mais de 10 páginas no diário mesmo. Acontece de vez em quando. O diário, ele dá uma puta clareza pra você, ajuda a ficar mais determinado, focado, é um aliviador de ansiedade, de angústia. Enfim, eu recomendo pra caralho, sabe? Se psicólogos clínicos ensinassem as pessoas a escreverem diários, elas provavelmente nunca mais pagariam sessão com um psicólogo. O diário, ele tem o potencial de causar o desemprego em massa de psicólogos e terapeutas. Com o diário, você não precisa de ninguém, é só o diário mesmo e Deus, talvez, pra fazer as suas orações. E ponto, acabou. Bom, outro tipo de anotação que eu tenho, ele é bem importante. E esse aqui, na verdade, eu acho que ele é mais comum. Acho que, bom, a maioria deve ter isso aí, né? Mas quem não tem é maluco. Que é um grupinho no lixo Zap em que só vai ter você, só tem eu lá no meu caso. O meu se chama Me, Myself and I. E eu uso ele como um cronograma, como agenda, como um lugar rápido para anotar insights. Enfim, eu faço anotações rápidas ali. Por exemplo, estou lá trabalhando, do nada vem uma ideia de um vídeo, de um conteúdo que eu quero criar. Eu vou ali rapidamente, abro o meu WhatsApp, abro o meu grupo, vou lá e anoto a ideia, anoto o insight e depois chego em casa, avalio se a ideia é boa ou não. Boa parte dos insights que nós temos ao longo do dia ocorrem aleatoriamente, né? Lembranças, decisões, enfim, tudo isso ocorre aleatoriamente ao longo do dia e na correria do dia a dia você perde muita coisa. Então, ter um grupo desses é uma forma de você reter essas informações, coloca ali, armazena, né? Também dá pra colocar links, notícias, enfim, tudo que seja interessante pra você guardar pra si, pra depois você revisar, pra você estudar com calma e tudo mais, né? E o lixo Zap, ele é perfeito pra isso, porque ele tá sempre na mão, você sempre guarda seu celularzinho ali. Então você pode puxar ali a qualquer momento e anotar qualquer coisa, né? O fluxo de ideias na mente, ele é dinâmico mesmo, e muitas coisas se perdem ao longo do dia, ainda mais quando você tem um cérebro de orangotango, né? Que a sua atenção é de peixe, né? Geração TikToker de TDAH, né? Que é uma mentira isso aí. Então, se você não tem o seu grupelho ali no Zip Zap, é importante abrir ele hoje mesmo e já começar a fazer as suas primeiras anotações rápidas. É bem simples isso aqui também. Isso aqui não tem nada de extraordinário, é uma coisa até meio idiota. Hoje em dia eu penso, pra mim, isso é natural, sabe? Quando eu comecei a escrever sobre isso aqui pra fazer esse roteiro desse vídeo, foi na verdade que eu percebi que, caramba, isso aqui é meio básico, sabe? E ajuda tanto a gente, ajuda, porra, um cronograma ali, você coloca ali, amanhã eu vou fazer tal coisa, me lembrei que eu vou fazer tal coisa, não sei o que lá, ou, uma notícia legal, vou anotar e vou ler depois, ou tive uma ideia de um conteúdo, tive uma ideia, sabe? Às vezes, uma pequena ideia que você tem ali ao longo do dia, você anota ali, você chega em casa, você reflete, chega no final de semana, você pensa naquilo, e aquilo leva você a tomar uma decisão que pode mudar a sua vida, entendeu? Então é muito importante você dar um foco especial nisso aqui e começar a armazenar mais as suas anotações, o fluxo de ideias que tem na sua mente, porque às vezes surgem muitas coisas boas que são simplesmente esquecidas depois, jogadas no limbo psicológico. Bom, agora eu vou falar de um outro tipo de anotação que pra mim é um dos mais importantes que existe, tá? Na verdade todos são muito importantes, mas esse aqui, ele é essencial. Se você é uma pessoa confusa, perdida, não sabe o que fazer, não tem determinação, enfim, se você é um fracassado patético, né, que eu tenho TDAH, eu tenho ansiedade, não sei o que lá, esse tipo de anotação aqui, ele é essencial pra você, psicologicamente falando, mas não só nisso, né, ele aumenta muito sua eficácia e sua eficiência pessoal. Ele me ajudou a lidar com as minhas neuroses, com a minha ansiedade generalizada, me ajudou pra caralho a pensar minha vida, a estrutura de uma vida completa, e até hoje virou uma parte essencial da minha vida. Esse tipo de anotação está numa pasta separada, onde eu escrevo sobre todos os meus planos e projetos. Cada plano, cada projeto da minha vida, eu tenho um documento separado, onde eu anoto tudo que seja relevante e importante ali. Diferentemente do diário, que é um relato feito sobre o seu dia a dia, né, o diário, ele é um relato, ele não tem muito compromisso, né. Já essas anotações, esses planos, ele funciona quase como se fosse um plano de negócio, só que é um plano para sua vida. José Dornelas, no livro dele Transformando Ideias em Negócios, explica que o plano de negócios, ele é uma coisa muito importante na hora de você pensar em empreender. É onde todas as ideias e os aspectos do negócio vão ser elaborados e aprofundados e bem fundamentados. E você vai fazer um documento
documento com todas as partes, o plano operacional, o plano financeiro, o plano de marketing, tá? Tudo isso você vai pôr ali no plano de negócios. Só que isso pode ser aplicado na porra da sua vida. Muitos dos métodos administrativos e empreendedores usados para negócios podem e devem ser adaptados para a administração da vida pessoal. E foi assim que eu tirei muito proveito de livros de administração que eu lia, porque eu aplicava métodos que eram usados para empresas, só que eu aplicava na minha vida, para organizar a minha vida. Atualmente tem uma matéria na escola, se eu não me engano, o nome é projeto de vida. Basicamente, nesses documentos aí, você vai fazer anotações, vai escrever, né, sobre os grandes planos da sua vida, como se você estivesse projetando a sua vida. Tipo, qual é o meu projeto, quais são os meus grandes objetivos de vida, né? Os objetivos, as dificuldades para alcançá-los, o que eu preciso fazer, os meios, as estratégias, tudo isso é importante. A minha vida, ela é totalmente planejada nesse sentido. Porra, eu não vivo como um NPC, um autômato, um zumbi filosófico, uma criatura sem autoconsciência que fica repetindo padrões e repetindo a mecânica social. Por exemplo, você acha que este canal aqui, ele surgiu à toa, assim, do nada vou fazer um canal? Não, né, porra? Eu me preparei, eu planejei, eu escrevi, eu tenho tudo anotado ali, tá tudo separado. Eu tenho também as planilhas financeiras, eu tenho organização do meu orçamento de casa, então, enfim, tá tudo documentado ali, meus objetivos de patrimônio, meus objetivos de renda, meus objetivos pessoais, tá tudo anotado, tudo esquematizado, tudo estrategicamente montado. Eu não faço nada à toa, porra. Eu até comento naquele meu péssimo vídeo sobre modo caverna, que eu já tava com esse plano. Naquele vídeo lá eu falo sobre isso. Aliás, até eu vou fazer um vídeo em cima daquele vídeo lá, porque vai ser bem interessante, né? Já se passaram 9 meses do canal, na época lá eu acho que eu tinha menos de 1000 inscritos, e o vídeo atingiu 300 views e estagnou, né? E o canal cresceu pra caralho, o projeto tá dando certo, tá crescendo, tá expandindo muito, e eu quero fazer um vídeo, agora, digamos assim, contando a minha trajetória aí, como eu apliquei o modo caverna, venho aplicando o modo caverna e novamente tive sucesso, né? Olha que impressionante, né? Se você se dedica, se você faz uma imersão pra desenvolver um aspecto da sua vida, olha que interessante, você vai desenvolver esse aspecto da sua vida. Como é que ninguém pensou nisso antes, hein? Porra, puta que pariu, hein? Bom, enfim, também na época que eu tava me preparando pra concurso, você acha que eu fiz isso sem planejar? Foi à toa? Vou estudar pra concurso agora, nossa que legal. Não, né? Eu me organizei, esquematizei, anotei, tudo bonitinho. E esses eram os planos da minha vida, os projetos, eu documentava tudo dividido ali de acordo com a estrutura da minha vida. Inclusive eu vou te dar um conselho agora sobre como você pode pensar a sua vida, né? Pelo menos é assim que eu faço desde 2022 e tem funcionado bem pra mim. Eu penso na vida como uma estrutura com diversas atividades, né? E tem algumas atividades na vida que são essenciais. Então, vou pegar a minha vida em 2022. Na minha vida em 2022, ela tinha uma estrutura que era o seguinte: tinha um estágio, que eram as atividades ali que eu fazia em relação a ganhar dinheiro ali. Eu tinha objetivos, metas, eu queria aprender algumas habilidades, né? Negociar, vender, blá blá blá. Enfim, autodesenvolvimento. Então, eu tinha um documento só focado no estágio. Quais são os meus objetivos no estágio? O que eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar? Blá blá blá. Onde eu vou chegar com isso aqui? E tudo mais. Então, o estágio era uma das partes da estrutura da minha vida, tá? Eu também fazia 2 faculdades. Então, para cada faculdade, eu tinha um documento específico ali com os objetivos, o plano, né? E tudo mais. Por exemplo, na licenciatura que eu fazia, eu queria seguir uma carreira acadêmica para ser um militante petista. Brincadeira. Eu queria ser um pesquisador mesmo. Então, eu tinha lá um plano. Eu vou publicar tantos artigos, o meu TCC vai ser de tal jeito, eu vou não sei o que, depois disso aqui, eu vou fazer um mestrado, não sei aonde, e blá blá blá. Então, eu tinha todo um plano esquematizado ali com a licenciatura, com o curso de licenciatura. Eu também tinha uma outra faculdade que eu fazia de administração, e esse aí, o meu objetivo era realmente só ter o diploma mesmo, foda-se, né? Inclusive, eu vou terminar ela este ano, né? Meu objetivo com essa faculdade é só ter o diploma. Não tô nem aí pra mais nada, entendeu? Eu tinha também o outro aspecto da minha vida, a outra atividade que pra mim era a mais fundamental de todas, que era o concurso. E nele ali eu também tinha meus planos, estratégias, os livros que eu li pra fundamentar as minhas decisões, o modo como eu vivia, né? Então, a minha estrutura de vida no ano passado e os meus documentos que eu tinha, consequentemente, era composta de 2 faculdades, o estágio e a preparação para concurso. Sendo que a preparação para concurso era o essencial, né? E eu tinha muita clareza e muita determinação, porque justamente eu sabia cada aspecto da minha vida, o que eu preciso melhorar, quais objetivos eu tenho que alcançar. Então é muito importante você ter esse tipo de anotação aí, né? Atualmente, né, a minha estrutura de vida mudou. Agora eu tenho um emprego público, eu tenho o meu canal e o Substack, eu também faço aquela faculdade, eu tô aprendendo inglês, melhorando meu inglês, né? Inclusive por um curso muito bom mesmo, né? Tô querendo melhorar meu inglês, aprender inglês, porque mais adiante aí eu acho que eu vou vazar do Bananil, do Matagal, né? Mas enfim, então eu tenho meus objetivos todos documentados. Isso me dá uma clareza absurda. E eu constantemente estou atualizando esses objetivos, complementando, aprofundando. A ideia é simples, é ter uma espécie de projeto de vida totalmente documentado, explícito, elaborado. É tipo um plano de negócios, só que em vez de um negócio, você tá
planejando sua vida, né? E isso valeria se eu tivesse filho, se eu tivesse casado, né? Então, por exemplo, quais são os meus objetivos de vida em relação aos meus filhos? Quais são os meus objetivos em relação ao meu casamento, à minha esposa, né? Tudo depende da estrutura da sua vida. E se sua vida não tem estrutura nenhuma e você é um chimpa, então você tem que começar a construir a estrutura da sua vida. Começa fazendo um curso, vai fazer alguma coisa, aprende inglês, deixe de ser banana, vai malhar, faz calistenia. Uma criatura sem objetivos, autoconscientes, é um NPC. Você quer ser a porra de um NPC repetindo padrões pro resto da sua vida? É claro que não. É claro que não. Você não quer ser um zumbi filosófico. Inclusive, esse conceito de zumbi filosófico é um conceito bem interessante, né? Na filosofia da mente, alguns filósofos da mente chegaram a ponderar que, embora algumas pessoas elas pareçam que estão pensando, sentindo, que elas têm autoconsciência, na verdade elas não têm autoconsciência. Elas são criaturas sem alma, animais sem autoconsciência. Com o passar do tempo, eu me dei conta de que isso na verdade não é uma condição de algumas pessoas, mas sim é uma situação que envolve ela aderir a diversos automatismos psicológicos, biológicos, sociais. Se você não pensa, não reflete, não planeja, não revisa sua vida, não constrói sua memória autobiográfica por um diário, então você é um NPC, você é um zumbi filosófico. Você na realidade não é um ser humano, você é um autômato, você não tem alma. A maioria das pessoas elas são assim. A sociedade hoje em dia ela é totalmente mecânica. Veja aí essa geração TikTok com atenção de peixe, geração neném. Você acha que essas criaturas possuem autoconsciência? É lógico que não, né? Você acha que é uma pessoa que tá fazendo dancinha no TikTok, ela tem autoconsciência, ela é um ser humano? Ela não é um ser humano. Ela é apenas um zumbi filosófico, ela é apenas um autômato que parece ser um ser humano, né? Poucas são as pessoas verdadeiramente autoconscientes e que existem de verdade. O resto é apenas reprodução mecânica de padrões biológicos, psicológicos, sociais. Por isso que hoje em dia a sociedade ela é muito óbvia. Dá pra prever o que vai acontecer na vida das pessoas de forma bem fácil. Eu mesmo vivo fazendo isso no meu diário. Às vezes eu comento. Eu falo sobre a vida dos outros também, foda-se. Eu uso a vida dos outros pra aprender o que eu não fazer, o que não fazer, o que devo fazer e tal. Então eu observo a vida de alguém e falo, aquilo lá vai dar errado, hein? Essa pessoa tá fazendo merda, hein? Vai se fuder. E geralmente a pessoa se fode mesmo, porque é mecânico, sabe? É meio óbvio. Você analisa ali com alguns pontos da vida da pessoa e você sabe onde aquela estrutura de vida vai levar ela. Vai levar ela pra destruição, vai levar ela pro lago de fogo, né? Vai levar ela pra miséria, pra pobreza, vai levar o cara a levar um chifre, né? É assim que funciona, né? Hoje em dia a sociedade, ela tem muitos padrões. É tipo aquele boss NPC em que você aprende os padrões dele e consegue saber exatamente o que vai acontecer, né? O que ele vai fazer e tudo mais, e aí você consegue agir melhor. Se você analisar o Mochileiro Média, e Sextou Sabadou, alcoolismo generalizado, apostas online, e você começa a perceber que existem padrões muito óbvios, padrões mecânicos. As pessoas, elas não são seres humanos, né? São criaturas que não têm alma. Bom, eu espero que você que esteja assistindo esse conteúdo aqui não seja uma criatura desse tipo, né? Bom, na realidade, eu acho que um bot nem sequer entraria neste vídeo, né? Então, eu acredito fortemente aí que você tem um pouco de alma, tem ainda um resquício de autoconsciência. Bom, agora vamos falar do que verdadeiramente importa no fim das contas, não é mesmo? Eu te contei aí como funciona o meu sistema de anotações, né? Os tipos de anotações que eu tenho, a estrutura dele, né? De acordo com as finalidades de cada documento. Então, tem as fichas, né? O fichamento, tem o diário, tem o grupo no lixo zap, tem os planos e os projetos de vida. O essencial é, depois que você praticar isso por muito tempo, você vai ficar muito bom nas suas habilidades lógico-conceituais. E claro, é muito importante também que você aprenda o português correto, né? Porra, ortografia, sintaxe, é muito importante, semântica das palavras. Mas você vai ficar muito bom nessas habilidades lógicas e conceituais, lógico-gramaticais, e você vai ficar foda, né? Você vai deixar de ser um NPC fudido. Então, como é que você pode ganhar grana com isso aqui, né? E existem várias possibilidades de usar essa habilidade de escrita para ganhar grana. A primeira coisa que é mais óbvia, que todo mundo tá aí na internet fala sobre isso, né? É o front-end da internet, que é basicamente fundamentado em escrita. Roteiros de YouTube, propagandas, vídeos de vendas, newsletter, até para desenhar um curso, para vender curso. Enfim, tudo isso aí precisa de escrita, né? Sem escrita não há front-end da internet. Por exemplo, tem este roteiro aqui que eu estou lendo para você, porque na verdade eu escrevi esse roteiro antes. Lá na minha newsletter já tem 26 textos, né? Ou 25, sei lá. Então aqui já está um dos caminhos para escrever e ganhar dinheiro, né? Por exemplo, a newsletter. Eu já tô ganhando uma grana boa fazendo esses textos, fazendo esses roteiros aqui. É interessante isso aqui, porra. O outro jeito de usar essa porra de habilidade de escrita é em concurso, né? Isso aqui é talvez a segunda coisa mais óbvia, ou a primeira mais óbvia, não sei. Parece que redação se tornou bastante comum, né? Em todos os concursos, mas nos concursos de mais alto nível, todos têm redação. E esses concursos de alto nível é o concurso que você deve visar, né? Porque a maioria dos outros concursos de baixo nível, eles vão ser cortados a qualquer momento, né? Por reforma administrativa e tal. Então, a habilidade escrita, ela já está diretamente envolvida com concurso.
concurso, mas ela também está indiretamente envolvida com concursos, porque não existe estudo sem escrita. Eu já falei isso lá atrás, né? Não existe estudo sem escrita. Isso, obviamente, vale para o estudo para concurso, né? Eu falo sobre isso no meu vídeo sobre concurso, tá bom? De resto, existem as outras profissões em que a escrita e um sistema de anotações podem potencializar os seus resultados profissionais. Você iria num médico que você sabe que é um analfabeto funcional? Pois é, eu não iria. E pior, e um advogado que não sabe escrever? Um advogado analfabeto funcional? Que, aliás, né, isso aí tá virando é uma tendência, né, hoje em dia. Por isso que tem muito advogado aí que vai virar Uber, né? Já estão virando Uber, né? O advogado acha engraçado, né? Porque eu ia fazer direito, né? Foi a minha primeira faculdade que eu consegui passar, foi pra fazer direito, e por isso eu me julgo que eu tô numa posição privilegiada pra falar mal de advogado. E a maioria é analfabeto funcional e ainda é arrogante, né, cara? Que eles ficam querendo desfrutar das glórias do passado, quando era um curso de elite. Hoje em dia é um curso fuleiro de uma esquina, né? E advogado vai tudo virar Uber, a grande maioria. Só não vai virar Uber quem é bom de verdade, e quem é bom de verdade sabe escrever, né, porra? A realidade é que a escrita, ela potencializa qualquer pessoa em qualquer área, porque ela potencializa o estudo. E sem estudo você não chega a lugar nenhum, porra. Sem estudo real, sem educação real, sem autodidatismo, você não chega a lugar nenhum. Literalmente, para ser gari de prefeitura, você precisa estudar, nem que seja um pouco. Então, desenvolva essa habilidade, pratique ela todo dia, independentemente de como e onde for a sua vida, de como você ganha dinheiro. Eu tenho certeza que a escrita vai te ajudar. Se não diretamente, pelo menos indiretamente. Bom, e uma dica para começar, um conselho para começar, eu tenho uma newsletter, onde eu já postei mais de 25 textos, e eu falo sobre diversos temas lá. Então é bem interessante, sempre abordando de um ponto de vista do autodesenvolvimento, com um foco especial na questão do dinheiro, porque eu acho que o dinheiro, a vida financeira, é a parte mais importante. Então eu falo bastante sobre Bitcoin, sobre subemprego, sobre empreendedorismo, né? Teve esse texto aqui que eu falei sobre o modelo de negócio digital, né? Que eu pretendo aplicar, né? Que eu, na verdade, já estou fazendo e que eu acredito que vai me tornar milionário. Então vai ser bem interessante isso aí. Já tô ganhando uma grana boa com isso aqui. Então também tem um texto muito bom, que é o texto que eu recomendo para quem faz a assinatura para ter acesso aos textos exclusivos, que é o Não Pague Mais Taxas no Bitcoin, né? Se você compra Bitcoin, a primeira coisa, você assina aqui e vem nesse texto aqui, e aí você vai aprender uma forma de comprar Bitcoin sem pagar taxa. Só isso aí já compensa a assinatura, já que a assinatura é só R$5 por mês. Então é bem interessante aí. Eu publiquei recentemente um texto sobre empreendedorismo, e mais adiante vai sair um texto sobre o novo ciclo do Bitcoin, né? Como eu vou ficar rico nesse próximo ciclo do Bitcoin, aproveitando aí a bull run. Teve também esse texto sobre Bitcoin que eu falei, sobre como acumular Bitcoin, né? A melhor estratégia para acumular muito Bitcoin, né? E tem vários outros textos que eu falo sobre investimento, alavancagem, autodesenvolvimento. Tem também a questão da análise de notícias, né? Onde eu falo sobre liberdade e tudo mais. Esse texto aqui da Black Pill Financeira, que é um texto gratuito aí, tá liberado, que você pode ler, que é bem interessante, falando sobre por que você vai ser pobre pra sempre, né? Ou melhor, por que a tendência é que você se torne cada vez mais pobre. E isso tá inscrito aí no nosso sistema econômico atual, que depois de 1971, basicamente o capitalismo acabou, né? E para entender isso, você tem que ler esse texto aí. Eu deixo recomendação de livros, deixo recomendação de textos, palestras e tudo mais. Então, se você quiser fazer assinatura, tanto dá para ser por cartão aqui direto pelo Substack, ou dá para ser por Pix, pelo Live Pix, é R$5 por mês por enquanto, tá?